dia a você que nos assiste aos nossos cultos online. Seja bem-vindo a este momento e que você possa participar comigo e que nós possamos, com este culto, louvar ao nosso Deus e receber o seu amor e o seu perdão. Eu gostaria de convidar você neste momento a nós orarmos ao nosso Deus, conversarmos com Ele em oração para a preparação deste culto. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui para receber o que o mundo não pode nos oferecer. Viemos receber a Tua paz, a Tua orientação e o Teu perdão. Viemos receber fortalecimento para a nossa fé. Viemos receber confiança nas Tuas promessas e na Tua providência divina. Em resposta ao Teu amor, viemos também louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Eu quero convidar você agora a nós invocarmos o nome do nosso Deus, o Deus pelo qual nós nos reunimos. Vamos invocar o seu nome. Iniciamos este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de Deus eu pergunto a você, você tem pecado contra Deus e contra o seu próximo? Perceba que mesmo quando nós tentamos com todas as nossas forças permanecer santos e justos diante de Deus e do nosso próximo, nós acabamos pecando sem querer. Isso entristece a Deus e ao nosso próximo e também a nós mesmos. Isso também evidencia aquilo que a Bíblia já falou há muito tempo atrás pelas palavras do rei Davi, quando ele dizia: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Porém Davi disse ainda: eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. E eu pergunto a você, quem pode condenar? Apenas Deus. Mas Ele enviou Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e com poder reina sobre todos nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas antigas já passaram, e todas elas se fizeram novas. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa informação é inteiramente verdadeira e confiável. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e por meio de Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura do dia de hoje, a leitura da Epístola, está registrada em Atos capítulo 5, dos versículos 29 até o versículo 42. Aonde assim está escrito: Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um membro do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e o deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois, neste caso, estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel.
Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui a leitura da epístola. Vamos confessar neste momento a nossa fé, aquilo que nós cremos, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A leitura para o Evangelho de hoje, a leitura de João, no capítulo 20, dos versículos 19 até o versículo 31, onde assim está escrito: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje. Eis que a Páscoa passou. Alguns comemoraram a ressurreição de Jesus, outros comemoraram ter ganhado um ovo de Páscoa de presente. E olha que ovo de Páscoa está caro. Outros foi simplesmente um domingo normal. Afinal de contas, com essa quarentena até parece que nós estamos vivendo um domingo eternamente. Não podemos sair de casa, todos os dias parecem se repetir. Nenhum dia tem diferença com o outro. A verdade é que algumas pessoas perderam a Páscoa, não a comemoraram, não lembraram. E é interessante que o texto de hoje, o texto do Evangelho que nós lemos agora há pouco, ele relata sobre alguém que também perdeu a Páscoa, Tomé. Tomé foi o discípulo sincero, o discípulo que duvidou,
O discípulo que disse a famosa frase: eu só vejo, ou melhor, eu só creio vendo. Esse era Tomé, simples discípulo, simples homem, que depois também ajudou a levar o Evangelho de Jesus Cristo, a certeza da salvação a todos aqueles que estavam em volta. A verdade é que a Páscoa, quando nós a comemoramos, nós não comemoramos simplesmente num dia só. A Páscoa é uma obra permanente em nossos corações. Perceba que nós nos reunimos nos domingos lembrando o domingo de Páscoa. Perceba que a Páscoa faz parte das nossas vidas e em todos os momentos em que nós falamos sobre Cristo, nós precisamos falar da Páscoa. A Páscoa de Jesus, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas importantes que nós estamos vendo nos dias atuais. A verdade é que os textos de hoje nos revelam coisas que por vezes estão atacando esta verdade da Páscoa, da ressurreição de Jesus. A primeira delas é quando nós vemos Tomé duvidar. Este é o primeiro ataque à fé. O primeiro ataque ao Evangelho de Cristo, o ataque da dúvida. Dúvida que nós temos, dúvida que todos nós talvez compartilhemos, como eu mesmo disse, Tomé é o discípulo sincero. Talvez é aquele que teve coragem de dizer: eu não acredito nisso. Assim como os discípulos há uma semana antes também não acreditavam e não esperavam a ressurreição de Jesus. A dúvida. Será mesmo que Deus está conosco? E aí é interessante que Jesus diz claramente a Tomé: felizes são aqueles que creram mesmo sem ver. Felizes são essas pessoas. Felizes somos nós que não vemos, mas cremos. Pois assim então João continua o seu texto dizendo: muitas das outras coisas que Jesus fez não estão escritas neste livro, mas estas que estão escritas estão aqui para registrar que Jesus é o nosso Salvador. E crendo nisso nós tenhamos vida por meio dele, por meio de Cristo que venceu a morte. A segunda coisa interessante se revela no texto de Atos que nós lemos também. As autoridades gostariam, ou melhor, queriam impedir que a palavra fosse cultivada entre as pessoas, que a palavra fosse disseminada, que ela fosse pregada a todos aqueles povos. E aí então, Gamaliel sabiamente diz: se é a palavra de homens, simplesmente vai embora, simplesmente irá sumir, como já aconteceu no passado com outras pessoas aqui, na nossa terra. Ele mesmo dizendo: mas se é a palavra de Deus, vai perdurar, vai continuar, vai permanecer. Será que é a palavra de Deus? Nós não estamos aqui há 2000 anos depois e temos esta palavra conosco e cremos nela e ela muda as nossas vidas e ela muda o nosso jeito de pensar, como Deus tem agido em nossas vidas e nós o vemos por meio de suas ações, por meio da sua presença dentro da nossa família, da nossa casa, principalmente agora. E a terceira forma, que é bastante interessante, são as aflições. A terceira forma que nos atinge e que quer nos atingir e quer nos tirar do foco da fé verdadeira, fé na verdade em Cristo, o Salvador, o Messias, como diz a palavra. As aflições, os sofrimentos. Será que não é isso que nós estamos vivendo hoje? Aflições, sofrimentos, angústias. Acordamos amanhã e não sabemos quais serão as notícias. Hoje algumas pessoas falam que nós estamos vivendo por causa disso, outros falam que nós estamos vivendo por causa daquilo. Vivemos a incerteza do amanhã. Vivemos sem saber se amanhã nós poderemos trabalhar, se amanhã nós poderemos ir
para a rua, fazer os nossos afazeres, aquilo que nós fazíamos anteriormente. Aflitos de ficar em casa, aflitos de não poder fazer aquilo que nós precisamos fazer, garantir o nosso pão de cada dia. E aí é interessante que o apóstolo Pedro, no texto, que eu gostaria de ler junto com vocês neste momento, nos consola de uma forma muito sábia, aonde assim então ele diz, texto de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 9. Pedro diz assim: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não podem perder o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão a aprovação, a glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Que estas palavras façam sentido para todos nós e que o Cristo Salvador alegre o nosso coração nessa certeza que, diante das provações e diante de todos esses flagelos que nós passamos, nós temos a mensagem de Cristo, o Salvador, aquele que nos dá, como diz no texto, a sua salvação e, por meio dessa salvação, a alegria em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha essa plena certeza, como diz o apóstolo Pedro, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois ela vale mais do que o ouro. A fé que nós recebemos de Deus, a fé que é dom dele, dom do Espírito Santo, a fé que nos faz crer nas verdades bíblicas, na verdadeira ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Neste momento vamos orar ao nosso Deus, conversar com Ele em oração. Ó querido Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos pedir a Tua bênção neste momento em que nós estamos passando por provações. Sabemos, ó Pai, que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Sabemos, ó Senhor, que Tu revelaste a Tua palavra por meio dos Teus discípulos, por meio dos profetas, e nós temos compartilhado essa palavra por todos aqueles que nós passamos, com todas aquelas pessoas que também recebem o Evangelho de Cristo, ao reconhecerem que necessitam da graça de Deus, que necessitam do Seu perdão. Ó Pai amado, que nós possamos viver este ciclo dentro de nossas vidas, que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores e reconhecer que nós precisamos de Jesus, aquele que veio para vencer a morte e o diabo, que veio vencer a inimizade que nós temos com Deus por meio do pecado que fazemos. Por isso, ó amado Deus, nós suplicamos a Ti que Cristo seja o centro de nossas vidas e que a Páscoa seja de uma forma bastante sincera dentro dos nossos corações todos os dias, que nós possamos, no momento em que nós pecamos, lembrar que Cristo morreu também por este pecado,
ter o desejo de não pecar mais e saber que por meio da fé em Cristo nós recebemos este perdão, por meio da fé que Cristo nos dá. Sabemos que a fé é dom, e por isso te pedimos, ó Pai, aumente-nos a fé e que nós possamos crer. Sabemos que as dúvidas irão nos afligir, sabemos que nós podemos até mesmo ser impedidos de falar, de levar a palavra, como neste momento em que nós precisamos ficar em nossas casas e não podemos nos reunir nos nossos templos. Sabemos também, ó Deus, que por meio das provações nós podemos esmorecer. E sabemos, ó Senhor, que neste mundo nós iremos passar, todas as coisas passarão, mas a Tua palavra permanecerá. Nós oramos em nome de Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção que vem do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo, abençoe a todos nós nessa semana que vai se iniciar. Tenham todos um abençoado domingo, que nós possamos nesses dias lembrar do nosso Senhor, lembrar da nossa fé, que a Páscoa possa ser um evento contínuo em nossas vidas e que nós possamos, com o auxílio do Espírito Santo, crer que Jesus é o nosso Salvador. Eu queria informar a todos vocês também, aqueles que nos assistem, que caso alguém precise de máscaras, nós temos máscaras para doação aqui na igreja. Entre em contato comigo por meio das mídias sociais. Caso vocês conheçam alguém que precise, nós estamos à disposição a todos e queremos ajudar de uma forma. Esse é um projeto das nossas servas aqui da nossa congregação e elas têm pensado então em ajudar a todos por meio deste gesto. Fiquem todos com o nosso bom Deus e tenham um ótimo dia. Até mais. Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 ya, la, 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 ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar.